Capítulo 3º. Das competências. Artigo 6º. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 1º. Publicar no Diário Oficial do Estado ou Distrito Federal o extrato do contrato de prestação de serviços de vistoria de identificação veicular celebrado com pessoa jurídica de direito público ou privado. Inciso 2º. Disponibilizar, permanentemente em destaque, no seu sítio eletrônico, a relação atualizada das pessoas jurídicas habilitadas para a atividade de vistoria de identificação veicular, incluindo nome, endereço, telefones para contato, CNPJ, área geográfica de atuação, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável. Inciso 3º. Informar ao DENATRAN a relação de empresas que podem executar atividade de vistoria de identificação veicular, com nome, endereço, CNPJ, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável. Inciso 4º. Monitorar e controlar todo o processo de vistoria de identificação veicular, inclusive a emissão do laudo e qualquer documento eletrônico disponível na central CISCS, seja quando realizada por meios próprios ou por meio de pessoa jurídica de direito público ou privado, utilizando-se de tecnologia da informação adequada que realiza a integração dos dados necessários, conforme regulamentação específica do DENATRAN. Inciso 5º. Fiscalizar, anualmente, a pessoa jurídica habilitada no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, em loco e por meio do CISCS, independentemente de solicitação do DENATRAN ou de notificação judicial ou extrajudicial, podendo requisitar documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa. Inciso 6º. Zelar pela uniformidade e qualidade das vistorias de identificação veicular. Inciso 7º. Advertir, suspender ou cassar a pessoa jurídica habilitada nos casos de irregularidades previstas nesta resolução, informando antecipadamente ao DENATRAN, por meio de ofício, a data de início e término da imposição da penalidade. Inciso 8º. Celebrar o instrumento jurídico necessário, com a autoridade policial competente, para acesso às informações registradas no CISCS e prover os meios para disponibilização dessas informações eletronicamente. Inciso 9º. Comunicar à Polícia Civil do Estado e do Distrito Federal qualquer identificação veicular suspeita de fraude ou irregularidades, na forma do disposto no artigo 311 do Código Penal. Inciso 10. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria de identificação veicular. Artigo 7º. Compete ao DENATRAN, depois de informado pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, o rol de empresas habilitadas aptas a executar a atividade de vistoria de identificação veicular. Inciso 1º. Disponibilizar, em sítio eletrônico, a relação atualizada de pessoas jurídicas habilitadas para a atividade de vistoria de identificação veicular, com nome, endereço, CNPJ, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável. Inciso 2º. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria de identificação veicular. Inciso 3º. Fiscalizar, quando motivado e a qualquer tempo, a atividade de vistoria de identificação veicular, no que se refere ao acesso ao CISCS, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, podendo, para isso, firmar convênios ou acordos de cooperação técnica e informar aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal caso haja constatação de infração passível de punição ou qualquer irregularidade. Artigo 8º. Compete à pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular. Inciso 1º. Prestar serviço adequado,
na forma prevista nas resoluções, normas e regulamentos técnicos aplicáveis à vistoria de identificação veicular. Inciso 2º. Atualizar o inventário e registro dos bens vinculados à contratação da pessoa jurídica. Inciso 3º. Cumprir as normas técnicas pertinentes à atividade de vistoria de identificação veicular. Inciso 4º. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos equipamentos e às instalações integrantes da vistoria de identificação veicular, aos registros operacionais e aos registros de seus empregados. Inciso 5º. Manter atualizada a documentação relativa à regularidade fiscal, nas esferas municipal, estadual e federal, permitindo aos encarregados da fiscalização livre acesso aos documentos comprobatórios. Inciso 6º. Comunicar previamente ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal qualquer alteração, modificação ou introdução técnica capaz de interferir na execução da atividade de vistoria de identificação veicular, e ainda, referente aos seus instrumentos constitutivos, bem como a decretação do regime de falência. Inciso 7º. Informar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal as falhas constatadas na emissão dos laudos de vistoria de identificação veicular. Inciso 8º. Responder civil e criminalmente por prejuízos causados em decorrência das informações e interpretações inseridas no laudo de vistoria de identificação veicular, salvo aquelas oriundas do banco de dados BIM/Renavam/Renamo, independentemente do limite da apólice de seguro prevista no artigo 4º desta resolução. Inciso 9º. Comunicar imediatamente à autoridade policial quando detectar veículo cuja identificação seja suspeita de fraude ou irregularidades insanáveis, para fins de apuração criminal. Inciso 10. Comprovar, anualmente, perante o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, o cumprimento dos requisitos de habilitação fixados nesta norma. Parágrafo 1º. O serviço adequado previsto no inciso I deste artigo corresponde àquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia na sua prestação. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada somente poderá emitir laudos de vistoria de identificação veicular referentes às placas de veículos dos municípios abrangidos por sua habilitação, ou a serem transferidos para os respectivos municípios,